Na revista número 20 da Beabá da Eletrônica, escolhi uma experiência criada por um aluno. É um multivibrador diferente com 3 transistores. Esta experiência se encontra na seção O Aluno Ensina. Análise do circuito, conforme a visão do ET. O circuito. O que me parece acontecer é que um determinado capacitor inicia o fornecimento de carga para a base do transistor seguinte. Esse capacitor puxa a carga do coletor do transistor onde está, e os outros 2 LEDs são acionados até a voltagem desse capacitor chegar ao seu limite, invertendo sua carga, desligando o transistor e permitindo o acionamento do que estava desligado. E assim se processa transistor a transistor, acendendo 2 LEDs e apagando um.